Olá, boa tarde. Você está no canal Espiritualidade Anarquista e hoje eu trouxe para você o resumo do documentário Os Camelos Também Choram, que é um lindo presente do universo para nós, que trata de 4 temas muito legais que são amor maternal, cura musical, inteligência emocional e sabedoria ancestral. Então, eu espero que vocês gostem desse documentário e fiquem comigo até a vinheta. Aê, muito bem, muito legal. Ó, e esse som que vocês estão ouvindo é de um animalzinho muito fofo. Então, fiquem com essa trilha sonora, tá? Aí, o que que acontece? Esse documentário é lindo e maravilhoso. Eu assisti ele quando estava fazendo a faculdade de musicoterapia. É muito bonito. Ele trata da história de uma família de mongóis simples, ancestral, que cuidam de animais, principalmente de camelos. Esse documentário tem uma imagem maravilhosa e linda, né? É um documentário que vale muito a pena assistir por causa da sua fotografia. E bem, mostra a vida simples dessa comunidade, é muito sensível e aí vai nos ensinar como que as nossas culturas ancestrais, os povos ancestrais, têm um grande respeito pelos animais e compreende eles como seres saincientes, né? A gente aqui do capitalismo patriarcal, que a gente está tão submerso a esse mundo artificial, a gente trata os nossos animais como se fossem objetos, né? É igual aos objetos que servem para nos alimentar, nos dar prazer, certo? E quando a gente vai estudando as comunidades ancestrais, a gente repara que não, que eles tratam os animais com muito respeito, que eles entendem que os animais têm amor, têm inteligência, né? Têm raciocínio. Então é diferente o tratamento que essas comunidades dão para os animais do que a gente está conseguindo compreender. Então, nesse caso, olha, eles estão muito preocupados. Por quê? Porque a camela está tendo dificuldade no trabalho de parto. Então ela fica muitas horas com o seu filhotinho preso nela, sem ele conseguir sair. Veja que é muito estressante, tanto para ela quanto para o bebezinho. Certo? Então, na indústria capitalista, eles não estão nem aí para essas coisas, pelo contrário, né? É uma violência gigante, né? É uma tristeza essas empresas, como que eles tratam os animais, que é diferente, por exemplo, das culturas ancestrais, que têm um carinho, um amor, né? Uma atenção maior para as questões de relacionamentos e da história de vida que esses animais vão criando. Olha só, eles não sabem bem o que fazer, né? Como ajudar ela, por mais que eles tenham muita experiência. Então, eles vão tentando fazer várias formas. Tem uma página do Instagram chamada Somos Todos Fêmeas e elas falam muito sobre essa questão das fêmeas da natureza dentro do mundo capitalista. O que acontece? No mundo capitalista, a natureza, o mundo capitalista com as fêmeas, elas sofrem 3 vezes mais, né, as fêmeas da natureza no mundo capitalista. Por quê? Porque elas podem produzir produtos, que seria o ovo e o leite, elas também têm a reprodução, então elas servem como reprodutoras, e a terceira questão é a carne, que também pode ser consumida. Veja só, o desespero do pessoal para cuidar do bichinho, né? E então eles se esforçam, eles percebem que agora vai conseguir, ó. Então a gente vai vendo que o que acontece com as fêmeas da natureza no mundo do capitalismo industrial
também aflige nós mulheres. Então, nós mulheres e também em muitas regiões somos tratadas igual a gente trata as fêmeas os animais, né? Então, eles estão fazendo muito esforço. Eu vou censurar um pouco as imagens, porque eu sei que nós aqui, como estamos muito emerges no capitalismo artificial, a gente tem muitos nojos, né? A gente tem muitos ascos, nojinhos, coisas que não é assim na natureza. Olha só, ele está tirando os excrementos que podem tampar o ouvido do bichinho. Então, é muito cuidado. A gente tem uma visão diferente da natureza, cada vez mais artificial, né, que nos impede de ver a beleza que é o contato humano, o relacionamento entre animais e seres humanos. E isso tudo depois, se a gente não começar a cuidar das fêmeas da natureza principalmente, olha lá, eles estão conseguindo, ó. É também um tiro no pé para o feminismo. Conseguir, ai que satisfação, né? Dá até uma satisfação. Ele ficou muito, ó, tadinho, muito machucado, foi muito cansativo para ele também, né? Então veja que tanto a Camela sofreu muito quanto o seu filhotinho. É uma situação realmente muito difícil e complicada para ambos os animais, né? E a delicadeza que eles têm para cuidar disso, né? A delicadeza e o respeito ao corpo do animal é algo que a gente não consegue ver aqui no mundo capitalista. Então, os animais, as moças do Somos Todos Fêmeas me ensinaram que os animais que mais sofrem é a vaca, a galinha e as porcas. São as mais exploradas no mundo capitalista. Bem, depois desse parto difícil, né, o bichinho não consegue nem ficar em pé, a gente está vendo os criadores agora buscando uma forma de conciliar a mãe com o seu filhotinho, né? Então, agora, ó, eles perceberam que ela tá chorando muito, né? Eles perceberam que ela não tá querendo ficar perto dele, né? Ó, ela tá rejeitando, tá vendo? Para vocês verem, ela tá com o quê? Com uma depressão pós-parto. Ela tá com depressão pós-parto. Então, a gente vai percebendo que a maternidade é algo bastante complexo, né? Então, muitas vertentes feministas falam sobre a questão das mulheres que não querem ter filhos e dessa romantização da maternidade. Então, assim, realmente existem mulheres que não querem ter filhos, não desejam, né, experienciar a gravidez, mas a maternidade é realmente algo lindo. A maternidade é uma potência feminina muito grande. E por causa da maternidade, pelo nosso corpo poder produzir, né, se reproduzir, a gente tem 5 hormônios. E esses 5 hormônios influenciam na nossa socialização e no desejo de expressar amor. Aqui a gente está vendo uma camela que está com depressão pós-parto e ela está rejeitando o bebezinho dela. Você viu que ele está tentando se amamentar, né? E está pedindo o carinho dela e está pedindo a atenção dela e ela não deixa. Ó. Ela fica toda hora saindo de perto, não quer ele perto dela. Ó. Tá vendo? Tá dificultando. Então, o que está acontecendo? Né? Ela associou a dor do corpo que ela passou com o bebezinho, com o filhotinho. Olha só. Para vocês verem o quão é complexo o relacionamento dos animais e também do ser humano. Então, a gente acha, por exemplo, que uma mulher que tem depressão pós-parto e rejeita o seu bebê é a pior mulher do mundo, né? Então, por isso que a gente tem medo de romantizarem a gravidez, romantizarem a maternidade, porque não é simples assim. As mulheres são seres que possuem sentimentos, e esses sentimentos eles têm diversos níveis.
Então, a gente tem que, na verdade, sempre ter compreensão sobre as mães, compreensão sobre as questões. Veja que ela sempre se afasta dele, né? Ela fica sempre fugindo dele, deixando ele sozinho, e ele sofre muito, tadinho. Nossa, ele sofre demais. Ele chora e ela também chora. Então a gente percebe que para ela não está sendo bom essa separação. Não é bem uma escolha, entende? É uma situação traumática que ocorreu. Então os outros bichinhos, olha como eles se amam, a mamãe e o filhotinho, né? E aquele filho, e ele fica vendo como que os outros bebezinhos estão sendo tratados e como que ele está sendo rejeitado. É algo realmente bastante conflituoso e emotivo. Se vocês assistirem esse documentário, vocês vão sentir o que eu estou falando, tá? Aí a gente vê a questão de que a maternidade é algo lindo, é maravilhoso. A maior parte das mulheres querem experienciar a maternidade. Agora, as mulheres que não querem ter filhos, como eu, por exemplo, não significa que a gente não queira dar amor, dar carinho. A maior parte das mulheres tem o desejo de cuidar, né, de ser carinhosa, de ser amorosa, tem esse desejo de acolher. E isso é uma das maiores inteligências que nós mulheres desenvolvemos, e por isso nós somos mais sociáveis. Nós poderíamos trabalhar muito melhor se a gente estivesse na política, por exemplo, né, que atualmente ainda nos exclui. Então, devido à violência patriarcal. Mesmo, por exemplo, a questão da Marielle Franco, né? Uma mulher de luta que o patriarcado sabia que se ela continuasse, ela ia mudar as coisas demais. Então, o que a gente está vendo aqui? Olha só, eles estão tentando fazer essa reconciliação, mas é muito difícil, ele está crescendo já, né? Agora até ele também está fugindo dela, porque ela às vezes é meio agressiva com ele. Olha só. Então a gente aqui na sociedade, a maior parte das pessoas das fábricas não vai ter paciência nunca de querer fazer uma reconciliação, né? Do jeito que eles tratam os animais nas indústrias, é realmente assim absurdo, é algo que não deveria estar acontecendo, né? Então veja, ela não quer mesmo ele, ela está rejeitando ele. Não importa o que os criadores estejam tentando fazer da reconciliação, ela não quer, e ele sente muito, tá vendo? Ele chora, ele chama por ela, e ela também está chorando bastante. É algo surpreendente, por quê? Porque a gente não imaginava, né, que os animais choravam, quando tem uma cena que mostra que sai assim, ó, rios e rios de lágrima da camela. Então, são coisas que nos mostram momentos que os animais são tão inteligentes quanto nós, sentem e têm aflições e conflitos como nós, né? Olha, bonitinho, tadinho. Então, a gente vai reparando, né, a dificuldade que eles estão, porque daí ele está abaixo do peso, porque ele não está conseguindo se alimentar direito, enquanto os outros camelos, né, e enfim, aí como que a gente poderia cuidar disso na nossa sociedade? A gente está vendo que o governo cada vez mais está tirando a palavra mulher e mãe do judiciário, cada vez mais, porque eles querem que a gente seja pessoas que gestam. Por que pessoas que gestam? Porque é menos humano falar assim, né? Desvirtua o nascimento, que é algo da mulher, é algo da nossa natureza, a maternidade. E quando eles desassociam com a mulher a maternidade, aí a gente fica com mais dificuldade de lutar pelos direitos feministas, porque é como se os homens também pudessem engravidar, né? E aí relativiza. Então, é uma questão bastante patriarcal, essas mudanças que estão fazendo nas leis. E tudo isso para artificializar e comercializar cada vez mais os nossos corpos. Bem, então, conforme eles vão tentando fazer essa reconciliação, né, entre os bichinhos, eles têm uma ancestralidade que vai levar eles à busca de o quê? Aqui, ó, eles amarram, tá vendo?
meio que a força, né, para poder fazer essa reconciliação e para ele também poder se alimentar, né, beber o leite. E lembrando também que se ela não amamentar, ela fica com os seios bastante pesado. Então, ela precisa que o bebê, é uma coisa maravilhosa a amamentação, né? Tanto a mãe precisa de que o filhotinho beba o seu leite para poder não ficar doendo os seios, tanto o bebezinho precisa do leite para se ficar forte. E na nossa comunidade a gente tem mania de dar leite de vaca para as crianças, a gente tomar leite. Eu tomei muito leite, só que o leite da vaca para os humanos faz o quê? Faz com que a gente tenha um alto nível de ele é inflamatório, né? Então se a gente se machuca, para cicatrizar fica mais difícil e coisas do gênero. Então, nós seres humanos não deveríamos estar tomando leite da vaca, leite de outros animais, né? Principalmente na quantidade que a gente toma. Mas os produtos dos animais não fazem muito bem para o organismo do ser humano. Aí aqui várias formas e diferenças para ver como cuidar. As crianças também são incentivadas a cuidar com amor dos seus bichinhos. Então a gente vai vendo aqui a dificuldade que está sendo para cuidar desse animalzinho devido a essa separação, né? Ai, bonitinhos, né? Ah, tá. Então, e aí o que que acontece? Já que eles estão vendo que tá muito difícil de fazer a reconciliação normalmente dos bichinhos, ele também rejeita, tá vendo? Ele não, o bichinho ele quer uma mãe, né? Então os senhores que cuidam deles vão até uma escola de música, olha só que legal. Eles vão até uma escola de música chamar um dos músicos para tocar e fazer um ritual de reconciliação dos dois. Ai, que lindo, que lindo. E aí, ó, como que é bonitinho, né? A mãe com sua filhinha. Gente, nada é mais importante para a sociedade do que esse momento entre mãe e filhos, né, mãe e filha, serem valorizados. Isso não é romantizar a maternidade no ponto de colocar a responsabilidade emocional toda na mãe, mas dar a oportunidade para que a gente entenda que isso é um momento extremamente importante para as mulheres que principalmente desejam ter filhos. Então nossas políticas públicas deveriam ser para proteger o relacionamento maternal, né? Então veja que lindo é esse documentário tão sensível para a gente entender as mulheres, os sentimentos e o relacionamento. Nós estamos passando por uma situação extremamente complicada desde 2010, quando o governo sancionou a lei de alienação parental e agora os homens estão fazendo atrocidades com essa lei. Nós estamos lutando muito para que essa lei caia, porque isso é um absurdo. Uma coisa é não romantizar a maternidade num ponto em que coloca as mulheres sobre obrigação maternal ou obrigações absurdas. A gente, atualmente, nós mulheres, quando temos filhos, se a gente não tem uma rede de apoio, acontece o quê? Acontece que fica muito difícil ter o bebê. Então, muitas mulheres têm medo da gravidez, não por causa do filhinho ou por causa de querer cuidar de uma criança, mas do trabalho que é alimentar, da pressão social, né? E isso pode gerar depressões, com certeza. Mas se a gente tivesse uma sociedade acolhedora com muito apoio, não seria assim, seria diferente. As mulheres poderiam, seria muito diferente esse relacionamento, né? Veja só, eles estão querendo pegar a Camila para poder fazer agora o ritual de reconciliação entre o filhotinho e a sua mãe. E eles vão utilizar o quê? A música. Olha que lindo, olha que maravilhoso, né? Então, eles vão utilizar a música agora para poder fazer essa reconciliação. Ó. Ai, meu Deus, que barulheira, né? Vai fazendo aqui. É difícil, ó, e ela não quer, ela está até brava, ela tá, né, aí relutante para esse momento. Parece até que ela está sentindo que algo muito emocional vai acontecer, algo muito forte
vai acontecer. Veja só, ele tá tirando da bag, olha que instrumento mais divertido, né? Agora eu acho que já tá dando para escutar. Então, eles amarram uma fita. Eu não sei bem porque eles amarram essa fita. Ai, desculpa. Olha só, ela chora muito, tá vendo? Aí eles vão amarrar uma fita vermelha nela e uma fita vermelha, eu acho, no bichinho. Acho que é isso. Ó, eles colocam, tá vendo? O instrumento eles colocam encostado nela. Isso é musicoterapia, né? Muito musicoterapêutico. Então, eles colocam o instrumento nela para ela sentir o som que faz ele. E ela fica sem entender nada, né? Tadinha. E, gente, lembrando, nesse caso, ela não está, ela está triste com o que está acontecendo, né? Ela dentro do interior da camela, ela quer estar com o filhotinho dela, entende? Ela quer alimentar, ela quer dar amor, né? Ela vê as outras camelas com seus filhotinhos com bom relacionamento, mas ela não consegue, porque ela está ferida com depressão. Entende? Então, o que eles estão fazendo é ajudando ela, né, nessa reconciliação. É diferente do que está acontecendo. Enfim, nós aqui da nossa comunidade capitalista, como a gente não tem essa ideia do valor terapêutico, né, das coisas, às vezes a gente nem gosta dos psicólogos ou dos psiquiatras, então a gente tem uma desvalorização sobre essa questão de curar-se com a música, curar com as artes, mas aqui nos grupos ancestrais, ó, depois que colocou o instrumento no corpo dela, ele agora está tocando para ela, para Camela, para ela sentir as notas, e é tão profundo, né? Esse som é um som que vem assim do fundo da alma mesmo, né? E parece que mexe com toda a nossa estrutura, as moléculas. Então tem muitos trabalhos atualmente da musicoterapia que mostra a importância da vibração dos instrumentos, né? Então a gente fala, fica atenta. E o carinho. Eles estão assistindo, né? Todos ali atentos. Será que vai funcionar? A carinha, vocês estão importância, né? Até os outros camelos estão tudo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Todos curiosos, eles ficam curiosos. Isso é sabedoria ancestral. Agora eles vão trazer, ó. Lembra que ela chutava ele, mordia ele. Então ele também ficou, né? Meio assim, de ficar perto dela. Agora eles vão. Como ela tá dormindo.
Muito carinho. Todos os animais gostam de carinho. Toda a cura começa com carinho e preocupação. Carinho e atenção. Vocês viram? Olha, encostou nele. Vocês viram que ela baixou e fez um carinho nele? Já tá mudando. Viu que ela já foi mais pra pertinho dele? Eles gostam de música. Ela tá chorando. Ela tá muito emocionada. Ah, que bonitinho. Olha, ele já tá conseguindo beber mais. É um símbolo, né? É um símbolo de que ela tá começando a querer deixar ele perto dela. Isso acontece com os seres humanos também. Por isso não devemos, né? Temos que ser compreensivos com as mulheres, com as mães. Ela tá ficando mais calma. Todo mundo apreensivo. Olha lá. Olha só. Oh, que linda. Até uma coisa, né? Um arrepio. Olha que linda. 어디서 제가 Olhando 동굴 pra 계시더니 ele. 이렇게가 Todo mundo atento. 저 숍숍 Ela sente, né, esse apoio da comunidade, esse apoio, né? Então, as nossas mães estão precisando desse apoio. Ó, a felicidade. Imagina que a nossa sociedade iria ficar tão feliz assim, com um momento tão lindo desse. Todo mundo sai satisfeito. 뜨고 있어. 야, 난 산다르다가 이거 한 봤다. 아까 토마토도 한 다비스가. 아, 되게 Bastava uma música, né? Muita atenção. E pronto, agora deixar os dois se curtindo. Ah, que lindo. Ai, ai. Parece um sonho, né? Parece um sonho. Parece assim que se a gente pudesse cuidar das crianças, cuidar das coisas dessa maneira. Olha como é que ele descansa perto dela. Ó, ela não tá fugindo dele mais. Ó. Curiosa, né? Pra saber por que foram embora. Tá tão bom, vocês vão embora? Vamos ver agora o que ela vai fazer. É claro que é um tratamento, né? Então pode ser que leve mais dias até ficar um relacionamento forte novamente, mas já foi uma grande aventura. Ela não tá fugindo, tá vendo? Ah, parece até mentira, né? Ah, que emoção.
Saudade. Oh. É muito bonito a maternidade, é algo sagrado, né? É algo que a gente deveria estar, como eu posso dizer, protegendo. E a gente está vendo que o patriarcado cada vez mais feroz está objetificando, né? Tudo muito, muito lindo. Agora ela já está se acostumando com ele. Lembra que o ato de amamentar é um ato também simbólico para a mãe e para o bebezinho. Às vezes o bebezinho nem está com fome, mas ele quer ficar perto da mãe, né? E finge que está com fome para ficar só deitadinho, recebendo carinho, né? E então, como todo filme maravilhoso, acaba com festa. E o pessoal bem simples, então é uma comunidade bem matriarcal, porque respeita muito as mulheres, muitas fêmeas, a natureza. E é claro que tem as suas dificuldades ainda, não é perfeito, mas já é bem mais matriarcal do que as comunidades que a gente está agora. A gente está passando por um sistema muito complicado. E por causa da gente não saber ver que a violência patriarcal está forte, a gente acha que está tudo bem, mas não tá. Só a questão da existência da indústria da carne já nos mostra que a gente está muito longe de sermos humanos, né? A gente está se artificializando cada vez mais, tá? Então é isso o documentário. Os camelos também choram. Se vocês quiserem assistir ele completo, é muito lindo, vale a pena. E então, para a gente só terminar, eu trouxe aqui para vocês algumas coisas para complementar o nosso estudo, tá? Então, veja só. Essa foto linda, a gente aprendeu com esse documentário que a inteligência emocional das mulheres, né, essa questão maternal, ela é muito mais profunda do que a gente está entendendo atualmente. Então, nós mulheres, mesmo quando a gente não quer ter filhos, a gente tem um olhar muito sociável para as coisas. A nossa inteligência emocional do corpo da mulher nos força a ter essa inteligência por causa dos hormônios, então a gente tem esse desejo, né, a maior parte das mulheres, de cuidar uma das outras, de cuidar de crianças ou de ter esse contato com elas, mas por causa de um mundo adultista, a gente está tendo dificuldades de compreender isso. Tem pessoas até que dizem que não gosta de criança. Como assim não gosta de criança? É algo muito confuso, porque crianças são seres vivos, né? São seres vivos, não é objetos que você diz, eu gosto ou não gosto. Eu não gosto de gente velha. Eu não gosto de idoso. Eu não gosto... Não tem sentido isso, né? São seres humanos. Não é uma questão de gostar ou não gostar, como se gosta de uma roupa ou não gosta de uma coisa. Por quê? Porque do mesmo jeito que a gente trata as mulheres como coisas, a gente trata também os animais, as crianças, como se fossem coisas, entende? A nossa cabeça capitalista foi comida pelo consumismo. Então, o que eu gosto e o que eu não gosto. Mas quando a gente vai para a ancestralidade, é orgânico, não tem essa questão, né? Então, a gente vive numa comunidade extremamente violenta, extremamente egoica, né? Olha que linda essa imagem, né? Que linda, que felicidade dos dois, né? Olha que relacionamento ser humano e animal, é algo assim incrível. E essa questão do relacionamento, né, do ser humano e do animal, veja só que legal que nas tribos indígenas, a gente vê que a mãe amamenta os filhotes dela e outros, né? Aqui na nossa sociedade a gente está tão artificial que a gente tem nojo, a gente tem asco disso. Só que para as mulheres indígenas é a coisa mais comum do mundo, é a coisa mais normal, porque o leite fabrica muito leite. Então é um relacionamento muito lindo que elas têm
com a natureza, né? Então, por isso que nós mulheres somos deusas nesse aspecto da vida. Por isso que a gente deveria estar na políticas públicas, que as mulheres é que deveriam encabeçar as políticas públicas, porque a gente tem um sentido amoroso, ancestral com a natureza que é só nós que temos, que os homens nunca vão ter. Os homens têm outras possibilidades, outras coisas, mas nós mulheres temos a sociabilidade em nós, certo? Então olha que lindo e que diferente que é, mas nós não temos essa compreensão. Então eu trouxe para nós ouvirmos esse momento do Tarzan, sabe o Tarzan? Então Tarzan tem, eu amo esse filme e ele tem essa jogada, né, com relação ao amor entre os animais, entre os seres humanos e principalmente da maternidade, como as fêmeas da natureza têm desejo de cuidar até dos bebezinhos que não fazem parte da sua espécie. Olhos iguais aos meus. E sabe o que eu vejo? Eu vejo 2 olhos iguais aos meus. Essa cena é linda. E um nariz escondido. Ah, achei! 2 orelhas. Quem fez esse Deixa eu filme? ver. Que mais? 2 mãos. Acertou. Ela ensinando a igualdade. Fecha os olhos. Agora esqueça o que você vê. O que você sente? Meu coração. Vem aqui. Seu coração. Viu? Nós somos iguais. Ai, essa cena me emociona. É muito bonito, né? Esse filme é muito sensível e aí a gente vai vendo esse relacionamento que as mulheres têm com a natureza. O que a mulher, né, tem de relacionamento ancestral com a natureza está no nosso corpo, no nosso DNA, na nossa forma de ver o mundo, por mais que a gente tenha se desconectado muito disso. Então hoje, nós mulheres, a gente tem medo de demonstrar que ama, a gente tem medo de demonstrar a nossa sensibilidade, as nossas lágrimas. Por quê? Porque a gente é muito... a gente tem medo de que isso nos torne vulneráveis, né? Que vejam a gente como seres sensíveis demais. Então a gente quer ser duronas, a gente precisa para sobreviver ao mundo. Mas a realidade é que a nossa sensibilidade, a sensibilidade das mulheres é a maior força que a mulher tem. Né? A gente deveria, é um prazer cuidar um dos outros, uma sensação muito boa para a maior parte de nós mulheres. Infelizmente no mundo capitalista isso é uma questão vista como fragilidade ou vulnerabilidade ou obrigação. Então é uma mistura de coisas de como que a mulher deve ou não se comportar e a gente tentando se rebelar contra as opressões que nos obrigam a alguma coisa. Mas se a gente estivesse livres, a gente ia expressar nosso amor de uma forma muito mais expansiva. Levou muito tempo para eu entender isso. Eu também sofri, eu sempre quis ser mais durona e hoje eu já me permito ser mais amorosa. E eu gosto muito de ser amorosa, né? Enfim, aí nós temos então no mundo capitalista, além da lei de alienação parental, que está um absurdo, e eu recomendo vocês a seguirem a página do Instagram chamado Quero um Sopro de Vida, que vai falar sobre a questão da lei parental. O Matria Sul também fala muito da questão, e se eu não me engano, quem está encabeçando para abaixar, né, para acabar com a LAP da lei de alienação parental é a Samia Bonfim, que eu vi na internet, e se Deus quiser vai ser derrubada e a gente vai conseguir proteger novamente as mães e as crianças e esse relacionamento tão sagrado que hoje está tão banalizado no sistema capitalista, tá? E aí nós temos várias questões que as mães, os perigos de ser mãe do capitalismo são
gigantes, né? Desde a possibilidade da questão de ter que alimentar os filhos sozinha, o abandono dos pais, ou pior, né? A violência e abuso dos homens com relação aos filhos. As mulheres têm essa problemática familiar, mas também tem as problemáticas sociais. Então, desde a alienação parental e perder a guarda do filho por N motivos absurdos, vocês vão lá ver e vocês vão entender, mas também a questão da violência policial nas periferias. Então a gente vê grupos de mulheres mães, né, que lutam pela justiça e pelo fim da violência nas comunidades. Então o feminismo, o anarcofeminismo trabalha pela paz, porque sabe que a violência é um mal que atinge as mulheres, as mães periféricas e principalmente a juventude negra periférica, né? Então a maior parte das mortes que os policiais causam é nas periferias das crianças de mais ou menos 11 até os 27 anos, acho que é o grupo que mais morre, né, na mão da polícia, por causa da violência e tudo mais. Enquanto os meninos são os que mais têm a vida ceifada pela polícia, as meninas negras periféricas apanham também, mas sofrem violências sexuais dos policiais. Então eu morei na periferia há muitos anos, né, minha vida inteira praticamente, na infância e adolescência, e eram inúmeros os casos de mulheres, meninas de 16, 14 anos que sofriam violências absurdas da polícia, né? Então são histórias e histórias. Aí a gente tem essa comoção pelas mães que perderam as suas filhas e os seus filhos para a mão da polícia, né, ou para a mão do tráfico, na questão das brigas de gangue e tudo mais, e quem sofre mais nessa brincadeira são as mães, e elas se unem para uma dar conforto e apoio emocional, né? Por isso o apoio emocional para as mães é importante. Quando a gente fala de não romantizar a maternidade, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está falando de muitas mães, de muitas histórias. Então aqui é romântico a maternidade, com certeza. A maternidade é linda, a maternidade tem que ser valorizada. Tem que se priorizar mulheres e crianças nas políticas públicas. E mulheres são fêmeas da espécie humana adulta. Isso é que é uma mulher, ok? Temos que ficar falando essa frase o tempo inteiro, porque senão a gente vai fazer as nossas mulheres sofrerem, e a gente não quer isso. A gente quer qualidade e dignidade de vida para nossas mulheres, para as nossas mães. Se a mulher não quer engravidar, muito bom, ela tem que ter o direito. Se a mulher quer abortar, saúde pública decente, com dignidade para ela, poder fazer essa cirurgia de forma menos agressiva possível e mais rápido possível. Terceiro, se a mulher quer ser mãe, todos nós temos que dar apoio para ela, cuidado e segurança, para que ela possa ter os filhos e poder ter segurança de que eles vão ser alimentados. Então a desnutrição também é algo muito problemático. A gente conhece histórias tristíssimas de mães que perderam os filhos para a desnutrição, né, para a fome. E isso é doloroso demais saber disso. Por quê? Porque a natureza, ela é farta, ela é próspera. Quando a gente pensa que os recursos estão escassos e que a natureza é violenta, é um desrespeito para a Mãe Terra, porque isso não é verdade. Qualquer um que tenha uma fazenda, qualquer um que tenha plantado algo em casa, sabe que a natureza, ela é gentil, né? Ela é próspera. Então a fome é uma obscenidade do capitalismo, né? A fome é uma obscenidade do capitalismo, certo? Então a gente também pode lembrar da questão do meu pé aqui, tá, gente? Da questão a gente tem que lembrar também da questão das mães que têm os seus filhos que desapareceram, suas filhas que desapareceram, e o sistema não faz investimentos para encontrar essas crianças, encontrar esses adolescentes. Então a gente também tem essa questão das mães que se unem, né, em prol para poder ter os seus filhos novamente.
Bem, ficou bastante grande esse vídeo, então agora eu vou passar. I want to thank my mother. I'd like to thank my mother. I want to thank my mother. Thank my mom. Thank you, mom. Thank you, Mom. Mama, esto es para ti. My mother. I love you. I love you, mom. So I'd like to thank my mom. Especially my mom. My mom. My mom. My mom. My mother. My mother. Mi madre. My mother, who did craft services for the film. Who is the most brave, beautiful woman I've ever known. The greatest woman on the planet is here tonight. That's my mother, Ruth. My mother. And Matt's mother, the most beautiful women here. My mother, Blythe Tanner, who I love more than anything. My mother taught me to write. Taught me that all of my finger paintings were Picasso's. Thanks to my mom for always encouraging us to try to make art. For believing in me from the beginning. Who made a life for me where I get to be a part of nights like this. I don't care what they say about bringing you to award shows. I will always bring you to award shows because I'm proud of you and I love you. You have sacrificed so much for me to be able to live here and make my dreams come true. And there are no words to describe how much I love you. I want to thank my mom, who's given me the strength to fight every single day to be who I want to be and to give me the courage to dream that this dream might be happening and possible for me. I love you, Mom, so much. So, Mom, this one's for you. Sagapo puli. With this tonight, I honor you, and the moral of the story is listen to your mother. Lindo, né? Então, dá até vontade, né? Porque eu sou muito emocionada. Então, o que a gente sabe? A gente entende que as mães, elas... todo mundo quer ter esse momento, né, de poder agradecer a mãe por todas as coisas que ela fez, que nos ajudou. Então, é algo que nos une, as nossas mães. Veja só, aí as pessoas vão falar, ai, Ari, mas e as mães narcisistas? Ai, Ari, mas e as mães não sei o quê, né, não sei o que lá, que não cuida dos seus filhos, que não sei o que lá. Gente, ó, mãe narcisista, claro que existe, mas tem que lembrar que na época passada não tinha psicólogo, não tinha nada assim. Então, a sua mãe, ela pode ser narcisista, mas ela cuidou de você e você está vivo agora porque ela cuidou de você na infância. Male, mas ela cuidou. Né? Então, as mães têm neurodivergências que nunca foram diagnosticadas, porque as mães não são perfeitas, mas as mães, a maior parte, são guerreiras cuidando dos seus filhos. Né? Elas lutam, elas fazem de tudo para que o filho se alimente. A mãe, ela pode estar sendo a mais grossa de todas as mães, mas no fundo ela quer estar com seus filhos, ela está presente, ela se faz presente de alguma maneira. Então, é claro que não é fácil, as mães, elas não são perfeitas e existem diversas exceções, com certeza, mas a exceção não faz a regra. Então, o que acontece? Tenha paciência com a sua mãe, porque ao mesmo tempo que você quer ter, porque a gente tem essa coisa, e isso a gente tem, de achar que a mulher, ela sabe de tudo, a mãe tem que saber de tudo, tem que falar tudo certo, tem que agir de toda maneira correta, e não é assim, principalmente no mundo capitalista, onde, né, patriarcal, onde nos incentivam a ser violentas, nos incentivam a ser durona, onde a dor da mãe física nem é levada em conta. Então a gente se compadece com até todos os animais da natureza, mas não se compadece com a dor da nossa mãe. Às vezes, por exemplo, a mãe está com dor e acaba sendo grossa, agressiva, e a gente não vai pensar, mas é porque ela está com dor. Não, se ela é minha mãe, ela tem que fazer tudo certo. Ela tinha que ter me tratado da melhor forma possível, mas não é isso. As mães ficam, enquanto os pais abandonam, as mães, mesmo passando dificuldade, elas tiram do bolso dela para dar para a família, para dar para os filhos. As mães são as que mais produzem bens sociais e são as que menos recebem. Às vezes, 90% do salário da mãe e do tempo dela vai para a família. Né? Aí, mesmo que ela não é mãe, que a mulher não é mãe, quem cuida das mães velhinhas é as filhas, quem cuida dos avós geralmente são as mães, as netas, né? As filhas. Então, tia, avó ajuda a cuidar do sobrinho, cuida do neto, cuida. Às vezes a gente vê histórias, por exemplo, porque eu tinha uma aluna
um aluninho, era adolescente, que a história dele era o seguinte: a mãe dele tinha 2 filhos e ela tinha uma amiga muito querida, e essa amiga dela tinha 3 filhos. Só que a amiga dela perdeu por câncer e faleceu. E ela ficou com tanta compadecida com a situação das crianças que ela adotou as 3 crianças. Ela ficou com 5 crianças para cuidar numa casa que tinha 3 cômodos, certo? E ela pegou todos eles para cuidar. E ela cuidava deles com todo o amor e carinho, como se fossem filhos dela. Então, essas histórias são extremamente comuns na sociedade. E aí a gente pega um caso aqui de uma mãe que fez uma maldade, um caso de outra mãe que fez outra maldade, e a gente já generaliza. Só que a realidade é que as mães cuidam das crianças, cuidam uma das outras. Essa é a realidade da nossa sociedade, tá? Então, tenham paciência com a mãe de vocês, tenham paciência, porque a gente realmente não sabe se ela tem alguma neurodivergência. Narcisismo é uma neurodivergência. Então, realmente, quem é que pensou em levar a mãe para o psicólogo? Quem é que pensou na saúde mental das próprias mães? Então, tem mães autistas que não foram diagnosticadas. Tem mães que não foi. Então, do mesmo jeito que você quer ser bem tratado na sua situação, você primeiro tem que começar a ver melhor a sua mãe, né? Então, a maternidade é algo lindo, é maravilhoso. Quando nós tivermos políticas públicas que priorizem as mulheres e as crianças, a gente vai ter qualidade de vida, a gente vai ter dignidade. É isso que é o socialismo libertário, matriarcal sempre em sua essência. Anarcofeminismo é a luta que irá emancipar todos os povos, né? Porque é isso que é o anarcofeminismo. Bem, muito obrigada a todos que assistiram até aqui esse documentário lindo. Eu espero que eu tenha conseguido, né, trazer essa energia maravilhosa de consciência de classe sexual, que também é a consciência expandida da espiritualidade do sagrado feminino, tá bom? Fiquem até mais, fiquem com a deusa e até mais. Tchau, tchau.